Thaís, em relação ao tempo de payback, eu vejo diversos negócios aí com tempo de payback de 3 anos, de 4 anos. Hoje, uma lavanderia de autosserviço ela tem um tempo de payback de 1 ano e 6 meses, no máximo 1 ano e 8 meses. Eu sou um cara extremamente conservador. Então, tem muita gente que mente aí, que fala que é em 12 meses, em 13 meses, em 14 meses. Isso acontece, mas não é a regra. Então, como é que a gente pode dar credibilidade para pessoas que falam isso? Porque eu tenho lavanderias e eu montei mais de 1.000 lavanderias nesses últimos 2 anos. Então, a gente sabe como é que funciona todos esses processos e normalmente você vai ter aí 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses o payback. Agora, quando que eu começo a ter lucro, pode ser imediatamente. Normalmente é no terceiro mês. Normalmente é no terceiro, no quarto mês você já começa a ter lucro, tá? Então, payback é diferente de lucratividade. Quando eu falo, quando é que eu vou ter o dinheiro da minha lavanderia de volta? Você vai pegar o lucro somado dos 16 meses e vai ter ali o seu valor de volta, ok? Então, é bem importante você estar alinhado com esse raciocínio. São duas coisas diferentes. Se vocês estão vendo aí, podem às vezes se confundir. Alguém já conseguiu montar dentro de condomínio. Não é que alguém já conseguiu, já existe isso há muito tempo, né? Desde os primeiros alunos da Lavanderia Sem Franquia, a gente já montou dentro de centenas de condomínios. Então isso aí não é problema, tá? Não tem diversas lavanderias em condomínios, tá? Qual o número de habitantes por lavanderia para saber se cabe mais uma na cidade? Fiz uma aula disso também bem grande, né? Então, assim, normalmente, se você não montar na sua cidade, você monta nas cidades periféricas, não tem problema nenhum. Você consegue gerir sua lavanderia com qualidade numa cidade periférica sem nenhum problema, tá bom? Mas, por exemplo, hoje você vai pegar de 3 a 4% da sua população e dividir por 500. Você dividindo por 500, você tem ali um número de lavanderias que cabe na sua cidade. Naturalmente, hoje se cabem lavanderias em todas as cidades do país. Eu não vi hoje uma cidade que não caiba uma lavanderia a mais. O problema é que as lavanderias são montadas da forma errada e a gente acaba tendo problema com isso. Tem como uma lavanderia a 50 quilômetros de distância de onde eu moro? Eu acabei de falar sobre isso. Eu tenho lavanderias que têm mais ou menos essa distância da área de onde eu moro. E é claro que sim, você consegue montar, gerir uma lavanderia. Tem gente que monta dos Estados Unidos, tem gente que montou da Austrália, tem gente que montou do Paraguai, Uruguai, de vários, e aqui no Brasil. Então nem veio aqui para inaugurar sua lavanderia, montou, nem sabe como é que é. Então imagina você que mora só a 50 quilômetros. E aí que é o reforço, né? Se você mora a 50 quilômetros, você tem que ter equipamento de boa qualidade. O problema disso é o quê? É que você não encontra essas informações na internet, você não vê um contato desse. E para a pessoa que está começando agora, ela não sabe de fato qual é o melhor equipamento. Ela fica na mão de quem? De um vendedor. Só que como é que eu posso confiar na pessoa? É a mesma coisa que eu estar colocando uma raposa para cuidar das minhas ovelhas. Eu estou pegando, estou falando, esse equipamento é bom, a raposa está lá querendo vender, ela vai dizer que aquele equipamento é bom. Então isso é que causa muito problema dentro das lavanderias de autosserviço ao redor do país. E aí, para você não ter esses problemas, é só você comprar da pessoa certa, do fabricante correto, cada um desses equipamentos. Eu já tenho lavanderia, você dá assessoria de como melhorar o fluxo, sim, na aula do Masterclass Lavanderia Sem Franquia. Tem como eu ter uma lavanderia 500 quilômetros distante de onde eu moro? Eu tenho um cara que tem uma lavanderia, um aluno que tem uma lavanderia em Sinop. E ele está abrindo até 800 quilômetros de distância de onde ele mora. Ele está na quarta ou quinta lavanderia, tá? Então, ao redor desse raio, ele está dominando tudo que ele pode. Tá? Então, sim, é possível, sim. Mas com certeza há diversas opções. Não tem por que você querer montar tão longe. Há diversas opções, né? Só a minha cidade é pequena e tal. Mais uma vez, a primeira aula de lavanderia sem franquia, você já está conversando sobre isso, você já tira essas duas, você já inicia a montagem da sua lavanderia a partir daí. A partir de quantos habitantes o condomínio se torna viável? A partir de quantos habitantes, né? Então, normalmente a partir de 150 apartamentos, tá bom? E aí, a partir daí, a gente vai numerar a quantidade de máquinas que você coloca dentro do condomínio, mas para montar num condomínio desse aí, com 60 mil, 70 mil, você consegue montar uma lavanderia dentro de condomínio. Acaba sendo bem mais barato. Então, Thiago, eu quero montar uma lavanderia dentro de condomínio. Você consegue montar com uma ou com duas máquinas lá dentro, fazendo da forma correta, se não tiver que usar container, tá bom? No geral mesmo, amiga, você está perguntando quantos habitantes, é preciso fazer uma análise do local para ter certeza. Então, quando você entra numa lavanderia sem franquia, você tem um analista de local. Sou eu e o Fabrício, são duas pessoas que fazem análise. Possível abrir uma lavanderia próximo de outra sabendo que o local é bom? É totalmente possível. O que a gente tem que fazer é analisar nessas primeiras aulas que você tem, porque o Lavanderia Sem Franquia é uma mentoria individual.
Então a gente pega o teu problema e traz uma possível solução ou uma possível resolução, né? Então, para você que está querendo montar lavanderia, você não deve ficar bitolado ao local. Você deve ficar focado no objetivo, que é montar lavanderia, independente de onde seja. Se vai ser no bairro que tu acha, porque muitas vezes, amigão, você está fazendo uma pergunta como essa, significa que você, às vezes, pode estar achando que o local é muito bom e não é. Como é que você sabe que o local é muito bom? Você precisa ser um analista de local para poder saber se o local é muito bom. Ele pode até ser, você pode ter razão, mas eu vejo muita gente falando que o local é muito bom e às vezes a gente dá uma mexida aqui e ali para poder fazer ele ficar bom de verdade, porque aquele local lá mesmo não era bom, né? Então, como é que você sabe que o local é bom? Escreve aqui para mim. Boa noite, você já ajudou a montar a lavanderia no Rio Grande do Sul? Tá mais de 100. Mais de 100 lavanderias aí, mais de 200 no sul do país, tá? Então, sim, tem centenas de lavanderias no Rio Grande do Sul, diversos técnicos com alta qualidade, inclusive técnicos que trabalham para direto numa lavanderia sem franquia, que são do Rio Grande do Sul também, tá? Como funciona a automação da loja? Abre e fecha sozinha? Nós fomos um dos primeiros grupos no país a automatizar não só a loja, mas os possíveis problemas que ocorrem dentro de uma lavanderia, para você resolver de longe. Então, assim, no geral, você consegue resolver ou minimizar e resolver. Que quando dá um problema na sua lavanderia, como é que você faz? Como é que você age no seu cliente? Como é que você detecta o problema? Isso é muito simples, se você tiver conhecimento, tá? Agora, se você tiver uma lavanderia franqueada ao seu redor, aí é muito fácil você lidar com isso, porque aí ela paga taxa, ela vai pagar royalty, ela vai pagar pela falta de conhecimento dela. Se você tiver uma lavanderia montada de qualquer jeito, é muito fácil, é mais fácil ainda você se destacar e tomar os poucos clientes que ela tem e trazer para você muitos clientes. É muito fácil, tá? É só você montar uma lavanderia lá do lado e seguir o protocolo. O problema é que as pessoas não têm protocolo, não sabem como fazer, aí se colocam a fazer algo na sorte. E a sorte, ela já sabe, né? Ela não é algo que aparece para todo mundo. É algo que você vai estar correndo muito risco aí. Condomínio com 3 torres, 90 apartamento alto padrão. Vale a pena? Vale a pena. Só que com equipamento correto. Então, você utilizando o equipamento correto, você consegue ter um resultado muito bom. Você já ajudou a montar a lavanderia em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul? Sim. Bento Gonçalves tem uma lavanderia montada lá pela gente. Próxima Universidade Federal que moram muitos estudantes. Isso aí não quer dizer nada, tá, João? Isso aí não quer dizer nada, cara. Pelo contrário. Você não tem como saber se isso é bom ou ruim, porque não é só uma análise de pessoas, é uma análise do local. O Lavanderia Sem Franquia ele faz uma análise do local em si, tá? E para isso a gente pede algumas informações dos nossos alunos. Então, vídeos da fachada, da frente, a gente faz análise via satélite, a gente faz perguntas para os alunos devolvem as respostas, que ele sabe, ele responde, que não sabe, não responde. A partir daí, a gente consegue ter um parâmetro para saber se de fato isso é bom ou não, certo? Então, isso aí que você falou não é nenhum indicativo para dizer se uma lavanderia vai dar certo ou não. Isso não quer dizer nada, tá? Isso aí é só um dos 30 itens, dos 20 itens que a gente analisa. Como faz com mendigos que entraram na lavanderia para ficar na... Me desculpe esse tipo de pergunta. Não acho uma pergunta ruim, não, tá? A gente tem mecanismos para fazer isso. Inclusive, no começo, a minha lavanderia tinha muito ataques de mendigos, né? E aí, depois que a gente começou a trazer mecanismos para poder você se afastar, né, essas pessoas, aí a gente teve que o mendigo, ele precisa como é que você, eu entendo que a sua pergunta você pode se ter sentido desconfortável, porque poxa, uma pessoa sem teto, né? Isso aí é obrigação do Estado que se propôs a isso. O país se propôs a cuidar, né, da questão de falta de moradia. Então ele deveria estar num abrigo. Muitos dos mendigos não querem estar em abrigos, eles preferem ficar perambulando mesmo. Tá? É um estilo de vida, vamos dizer assim. Então você simplesmente vai adotar as medidas da segurança que a gente coloca dentro da mandala do Lavanderia Sem Franquia. Então a mandala do Lavanderia Sem Franquia, ela vai te nortear para você entender sobre o assunto o mais rápido possível, entender como encontrar um ponto da forma mais simples possível, entender como, se aquele ponto de fato é bom. E quando você chega na gente, você já está molado, você já está afiado. Aí é muito fácil lidar com você. Você já tem uma visão geral do negócio, aí você consegue dar um passo muito mais largo e ter certeza do que está fazendo. E não só de fato, vou montar uma lavanderia próximo de pescadores, ou próximo de universidades, ou próximo sei lá, de um público de classe B ou C, né? Então, assim, quando a gente fala de condomínio de classe A e B, até reforçando aqui a pergunta da nossa querida amiga que está aqui nas lives aqui participando, você precisa ter um pouquinho mais de investimento, tá? Mas quando se fala de condomínios, os investimentos ali, eles são
inferiores a 150 mil reais, ok? Então, assim, ó, muita gente acha que abrir uma lavanderia de autosserviço é ir na Casa Bahia e comprar uma máquina e colocar para rodar, pesquisa uma máquina no Google, aí falar, ah, essa máquina é parecida, eu acho que dá. Eu já vi gente comprando essas máquinas já e não tendo o que fazer com elas, colocando elas em casa. Porque precisa ter a máquina correta também para fazer isso. É por isso que a gente está aqui, a gente traz a lista de contatos dos fornecedores locais de vocês, da cidade de vocês, dos técnicos de vocês, dos fornecedores mais próximos de você. Enfim, você tem acesso a essas informações.